Boa noite, pessoal. Eu me chamo Adriele. Hoje a gente vai continuar nossas lives da primeira live da inspeção do IFC Concórdia. Desculpem a demora, teve alguns probleminhas. A gente agradece a todos que estão participando até o momento e hoje será o último dia e eu espero que seja uma palestra super proveitosa para todos. A gente procurou nessa palestra trazer algo mais interativo. Então, eles vão estar respondendo as perguntas de vocês durante a palestra. Então, a gente pede que vocês vão deixando nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, por mais básica ou simples, não tem problema, vão deixando aí que eles vão ir respondendo durante a palestra, tá? Boa palestra a todos. Boa noite, pessoal. Me chamo Paulo. E para dar sequência nas palestras, vamos chamar o Ronaldo e o Patrick. São engenheiros de alimento e vai explicar um pouco sobre a rotina do engenheiro de alimentos na indústria de laticínios. Boa palestra. Então, muito boa noite, pessoal. Eu me chamo Ronaldo, sou engenheiro de alimentos do IFC, formado no IFC Campus Concórdia. E o Laboratório de Inspeção do Instituto Federal Catarinense nos convocou para falar sobre a rotina do engenheiro de alimentos na indústria de laticínios. E para isso, eu vou contar com a participação do meu amigo e companheiro de profissão, Patrick. Dá um oi para eles aí, Patrick. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, queria agradecer ao laboratório pelo convite e dizer que a nossa palestra será algo mais assim interativo. A gente gostaria da participação de quem estiver assistindo a gente e espero que possa ser proveitosa, possa fazer sentido e qualquer coisa, qualquer pergunta, a gente estará aqui para responder e iremos começar a nossa apresentação nesse momento. Então, mesmo num espaço limitado que é os laticínios, o engenheiro de alimentos, ele tem um amplo espaço de atuação. Pode estar presente mesmo desde o recebimento da matéria-prima até mesmo a expedição e sempre em constante atualização. Depois a gente vai dar um enfoque nas INs 76 e 77, que são as mais atualizadas, e vocês vão ver que no laticínio as coisas mudam muito, muito rápido. E essa atualização é bem importante e é cobrado disso do engenheiro, mesmo legislação, tudo isso é muito cobrado para que a gente esteja atualizado. Então, eu vou dar uma rápida passada aonde o engenheiro pode atuar, numa delas eu vou aprofundar mais, que eu acho mais interessante. Então, na área comercial, o engenheiro pode atuar como? Ele vai estabelecer as estratégias de vendas, fazer a marketing do produto, e eu acho que o mais importante mesmo é o relacionamento com os clientes. Esse contato com o cliente direto, esclarecendo dúvidas técnicas mesmo do produto, está sendo bem cobrado, pois qualquer problema já resolve na fonte mesmo, o engenheiro já vai estar ali para esclarecer alguma dúvida que o nosso cliente vai ter. Isso é bem importante no mercado disputado e competitivo que é nos dias de hoje, né? O segundo já que pode ser atuado na parte comercial, na parte de compras também, vai ter um link junto com o almoxarifado já ligado à produção, né? Saber o que está faltando no momento, escolher os fornecedores, os insumos, no nosso caso, seria o coágulo, o cloreto de cálcio, a matéria-prima, no caso, as embalagens que vai ser usado, que tipo de embalagem, e ter essa habilidade na negociação, né? Que é bem importante também para nós. Na parte de pesquisa e desenvolvimento, essa vai da criatividade e inovação do engenheiro mesmo, né? É muito importante hoje em dia tu ter um produto, ou mesmo não um produto novo, mas uma nova forma de lançar o teu produto, uma quantidade diferente, um novo formato, e isso abre campos mesmo de mercado, para depois tu entrar com toda a tua linha de produto. Isso é bem importante também. Já na parte da... Só uma coisa, Ronaldo, nessa questão de P&D, na minha opinião, uma das áreas mais importantes para o engenheiro de alimentos, seja qual for o enfoque principal, seja laticínio, frigorífico, pescados, seja qual for. Eu acho que pesquisa e desenvolvimento, ela assim, além de mostrar a criatividade que tem, e mostrar ali o estudo e o entendimento do engenheiro, é muito importante, principalmente para uma situação como a gente está vivendo hoje, entendeu? Uma situação que a gente tem, que a gente não sabe qual vai ser o preço do queijo amanhã, a gente não sabe
como a situação do creme, que no Brasil todo a questão do creme industrial para uso de fabricação de manteiga e tudo mais, teve uma queda de quase 50% no último mês. Então, nesses momentos aqui, é um momento que é um dos momentos principais onde o engenheiro é procurado dentro da empresa. Então, os donos de laticínios, nesse momento, eles estão bem preocupados com isso. E eu acho que não é só um laticínio que está buscando novos modelos, novas receitas, para gastar cada vez menos, para ter um lucro, uma margem de lucro um pouco maior, porque é complicado, uma situação onde ninguém está comprando tanto quanto comprava antes, é bem complicado você, trabalhar dentro de um laticínio, pagar, por exemplo, R$1,25 do litro de leite, e no produto final você vender uma mussarela a R$13, R$14 para o mercado, entendeu? Então, cada vez mais o engenheiro de alimentos vai ter que desenvolver produto, vai ter que aprender a fazer um gorgonzola, um queijo Gouda, e vai ter que desenvolver suas habilidades cada vez mais, vai ter que pesquisar, vai ter que estudar, porque para queijo comum, hoje, infelizmente, o mercado tá bem saturado. Então, na produção, pode ser atuar no almoxarifado, como já falei, ter esse link já com o mercado de compras, e na produção mesmo, o engenheiro pode atuar supervisando, fazendo esse controle de processos, e sempre buscando otimizar os métodos, reduzir algum custo a mais que pode se exigir, como o Patrick falou, a margem hoje está muito pequena, então qualquer custo que pode reduzir, acelerar um pouquinho o processo, o engenheiro vai estar contribuindo com a empresa. E já que a gente está falando de produção, eu vou falar um pouco do carro-chefe dessa maioria dos laticínios, que é o queijo mussarela, como o Patrick falou. O queijo mussarela, como funciona mais ou menos a fabricação dele. Então, o queijo mussarela é um queijo de massa filada, diferente de outros queijos como prato, parmesão, queijo coalho, que são queijos de massa prensada. O mussarela é um queijo de massa filada. Então, após fazer o recebimento do leite, depois a gente vai dar uma aprofundada boa nessa parte de laboratório mesmo. Passou nos testes, o leite vai estar num tanque isotérmico para começar a fabricação, né? Certo. A gente vai ter essa pasteurização do leite, uma pasteurização rápida, que vai chegar a 73, 75 graus por 7 segundos. E vai cair na nossa queijomática. Pode passar, Paty, que vai ter o slide do... Sim. Isso, pasteurizador, esse nosso pasteurizador. Vai chegar a 75 graus, esse leite passa por cerca de 7 segundos ali dentro. E vai cair na nossa queijomática. Essa queijomática é o quê? É um tanque que vai estar mexendo. Pode passar, Paty. Vai estar mexendo nosso leite, ele vai cair a cerca de 35 graus ali. Enquanto esse leite começa a cair, já vai ser adicionado o fermento lácteo e o cloreto de cálcio. Cerca de 20 minutos, mais ou menos, demora para encher essa queijomática. E aí a gente vai adicionar o nosso quadro. Feita mais uns 20 minutos, a gente... 43 graus, mais ou menos. Tem uma pergunta do William Borella. Qual a função do quadro, fermento lácteo e cloreto de cálcio? Boa. O que seria o nosso quadro? Nosso quadro é uma mistura de duas enzimas, né? A quimosina e a pepsina. Para o pessoal da veterinária, é extraído do abomaso do boi. Então, o leite é o quê? O leite é um conjunto de gordura, água e proteína. Normalmente a gordura e a água não se misturam, e essa proteína é uma emulsão, né? Porque essa proteína vai fazer essa gordura e essa água se misturar. Então, o que vai fazer o coágulo? O coágulo vai atuar na nossa proteína, que é a caseína, fazendo com que ela quebre e rompa essa proteção que ela tem com o leite. Então, ela vai separar o soro da nossa coalhada, que seria um gel, que é o que a gente quer, que é a nossa coalhada, essa é a função do coágulo. O fermento lácteo nada mais é do que bactérias, normalmente uma mistura de streptococcus com lactobacilos. Ele vai atuar dando cor, sabor, aroma, que são as nossas bactérias boas, no caso, né? E o cloreto de cálcio é um repositor de cálcio. Antigamente se usava, quando fazia pasteurização, colocava-se um pouco de leite cru, sem pasteurizar, para fazer essa reposição de cálcio, que não permite mais. Então, é colocado cloreto de cálcio,
para fazer essa reposição de cálcio, fazendo com que essa coalhada, esse tempo de coalhada seja mais curto e tenha um melhor rendimento. Acho que ficou bem respondido, né? Então, na queijomática, ela vai ser elevada por 43 graus, essa temperatura para ser feito o cozimento. Temperaturas da câmara de salga, secagem e expedição. Já vou falar para ti, Luiz. E aí desce para o nosso tanque de fabricação. Neste tanque, a gente vai esperar atingir um pH de aproximadamente 5 a 5,1, que é o nosso pH ideal de filagem, né? Aí vai começar a nossa filagem. Quando essa massa entra na filadeira, ela vai entrar em contato com a água a 72 graus, para ela ficar mole e, por ser feito, ela vai fundir e vai ser feita, então, a modelagem do nosso queijo, do tamanho que a gente quiser, 4 kg, 2 kg, ou mesmo, para quem não sabe, o mussarela depois pode virar um provolone, um tamanho de 5 kg, ou do tamanho que quiser. Então, vai ser feito essa moldagem. Feita a moldagem, o nosso queijo vai estar mais ou menos a 55 graus e está pronto para entrar na salga. Pronto, na verdade, não. Ele vai sofrer um pré-resfriamento até ele chegar a 35 graus, e aí sim está pronto para a salga. Ali entra a pergunta do Luiz, então, né? Uma delas é a câmara de salga, a legislação permite de 4 a 12 graus, mas a gente tenta trabalhar de 8 a 10, que é a temperatura que o queijo absorve melhor o sal. Então, esse queijo vai estar, quando ele atingir 35 graus, ele é colocado dentro da câmara de salga e permanece por cerca de 24 horas. Feito essa salga, ele vai ser passado para a câmara de secagem. Passa aí, Patrick, tem mais um, tem a salga aí para nós. A filadeira, que eu falei, o tanque de salga. E feito essa salga, por mais ou menos 24 horas, ele vai ser passado para a nossa câmara de secagem. A legislação permite o quê? De 4 a 12 graus, essa câmara de secagem também, mas a gente vai procurar trabalhar cerca de 7 a 10 graus, que é uma temperatura que, circulando o ar, ele vai receber, os queijos longe um do outro, vai receber para ser feita essa secagem. Mais ou menos o queijo mussarela, como ele não é um queijo, ele é um queijo de umidade baixa, de umidade alta, no caso, em cerca de 24 horas vai estar pronto esse período de secagem, e aí sim ele vai para a embalagem, feita com polietileno de alta densidade, a vácuo, e aí o queijo pode ser encaixotado, pode ser enfardado, aí dependendo do que a indústria vai querer. E na expedição, que o Luiz pediu também, a temperatura é de 1 a 5 graus, pois na expedição esse queijo vai estar junto com o nosso creme, vai estar tudo na expedição, né? Então, a legislação permite é de 1 a 5 graus. E tem uma pergunta da Heloísa também. Gostaria de saber como é feita a salmoura e de quanto em quanto tempo deve ser trocado. Então, a salmoura, ela é uma água e sal, basicamente. Água pasteurizada com sal, cerca de 20% de concentração de sal. E a legislação prevê até 1 ano a troca dessa salmoura, mas normalmente é trocado de 6 em 6 meses. Todo dia após a retirada do queijo é feita a retirada da gordura que sobra do queijo. Semanalmente, o Patrick pode falar melhor depois, é feito o reajuste dessa salmoura, a acidez dela vai mudar, então a gente pode fazer esse ajuste. Mas, assim, Ronaldo, essa questão, assim, seria interessante também a gente comentar. Um dos principais pontos de contaminação futura do queijo ele ocorre na parte da secagem. Você falou ali que a temperatura varia de 4 a 12 graus. É muito importante que o ar circule por dentro dos queijos ali, porque se você embalar um queijo com uma umidade um pouquinho mais alta do que ele deveria estar, é muito provável que esse queijo volte para o laticínio com um problema de bolor ou com algum problema até um pouco mais grave. Então, a questão da secagem é um dos principais pontos para manter a qualidade do queijo. Na questão da maturação que você comentou, é uma temperatura muito específica, então ela não tem uma variação muito alta.
Então, assim, tem alguns laticínios até que trabalham com ar-condicionado dentro e tudo mais, porque a maturação ela vai variar de 10 a 12 graus, e vai contar com queijos como o queijo que Queijo prato. poderia ser o tropical, poderia ser o prato, poderia ser o parmesão, de preferência não misturados, sabe, mantendo uma distância entre eles, mas a questão da maturação, na sala da maturação, é uma das principais onde deveria haver um controle bem específico, porque se houver uma baixa de temperatura ou alta temperatura dentro dos 25 dias, por exemplo, que o prato estiver ali, vai dar problema no queijo, vai dar contaminação, entendeu? E o mussarela, por exemplo, ele não vai passar por essa maturação. Ele vai É um direto queijo para a mais câmera. frescal, no caso, né? Exatamente. Ele vai para a câmera de estocagem direto, e ali ele é acondicionado em caixas ou uma embalagem secundária plástica, e ele vai permanecer pronto para a viagem. Vai variar de 1 a 5 graus, e no caminhão o máximo que vai poder atingir é 8 graus. Uma questão que, voltando lá que a Heloísa, eu acho que a Heloísa pediu da salmoura. Da salmoura. Isso. A questão, assim, toda semana é feito pelo menos uma análise da salmoura, e essa salmoura, é bom dizer que ela também é pasteurizada, entendeu? Então, assim, além da pasteurização ser feita, é feito acompanhamento microbiológico dessa salmoura toda semana, todos os tanques, é feita uma análise de acidez, de densidade, a temperatura não pode variar a menos do que 5 graus, mais do que 10. Então, é uma coisa assim que a gente sabe que o queijo vai descansar lá por pelo menos um dia, em que queijos que a gente chama de a gente coloca um pouco mais de sal, deixa um pouco mais ali, como, por exemplo, o parmesão, ou o queijo tropical regional norte, ele vai ficar um pouco mais de tempo, vai ficar uma semana, pode ficar 10 dias, e não tem problema nenhum. Essa pasteurização da salmoura, ela é feita a 90 graus, por ser uma densidade diferente do nosso leite, né? Então, ela precisa atingir uma temperatura maior para ter uma eliminação dessas bactérias, micro-organismos melhor. Até porque, assim, a gente vai controlar, vai fazer todo esse controle, essa questão da salmoura, a gente tem que iniciar com ela no nível excelente, assim. A gente vai fazer depois que a gente faz a salmoura, a gente vai fazer essa calibração, como posso dizer, e a acidez em Dornick dela vai estar no máximo 3, 4, entende? Que aí a gente sabe que vai poder trabalhar ali 4, 5, 6 meses nela, e a gente não vai precisar ficar regulando direto, entendeu? Mas já teve caso também da gente trabalhar com salmouras e na hora do teste, o teste acima do que a gente esperava, e a gente tem que começar de novo ali, descartar a salmoura. Isso aí não é coisa que não é comum, mas não dá para dizer que não acontece. Quando acontece, a gente tem que estar preparado com tanque sobrando. A gente tem que ter tanque de salmoura sempre livre para trabalhar nessas situações. Tem uma pergunta do Márcio. Trabalhei em uma época em laticínio e fazíamos ricota e na receita era utilizado soda. Qual a função da soda no processo? Então, gente, muita gente fala dessa soda no processo de ricota, mas é extremamente proibido. Não a faz soda. Isso. Pelo amor de Deus, não usem soda em ricota. A soda ia acidificar esse nosso meio. Quando a gente tem o soro, a ricota, no caso, é um precipitado do nosso soro de leite, um subproduto do queijo, no caso, né? Depois do queijo ainda é feito a ricota. Então, a gente tem o nosso soro do leite, a gente precisa acidificar esse meio para a lactoalbumina, se não me engano, alfa-lactoalbumina, para ela precipitar, e essa é a nossa ricota, no caso. Então, a gente usa ácido acético, ácido lático, qualquer um desses, mas a soda, de jeito nenhum, é extremamente proibido e não pode ser usado. Se o laticínio fizer isso, a gente deveria avisar a Polícia Federal e alguma coisa deveria ser feita. Não tem mais cabimento isso acontecer. Quer passar, Patrick? Sim. Parte de controle de qualidade? Eu posso comentar, cara. Posso começar? Pode. Então, assim, na parte da questão de controle de qualidade,
é uma coisa assim que ela vai desde um princípio lá na casa do produtor. A nova instrução normativa 77, que a gente vai comentar um pouco depois, hoje ela é muito exigente e ela não deixa passar praticamente nada. Então, no controle da qualidade, a gente vai fazer basicamente o que a gente faz é o recebimento da matéria-prima, recebe o caminhão com o leite. Geralmente esse caminhão vai ter 3 ou 4 tanques separados. Então, assim, a separação dos tanques visa justamente tu ter um maior controle do leite que você está recebendo. Se você tiver, né, no caso. exatamente, num caminhão que carrega 15 mil litros de leite, se você deixar esse leite em um tanque só, um leite com um produtor que tiver com uma vaca com antibiótico que mandou junto sem querer ou achou que ninguém ia perceber, ele pode botar a perder esses 15 mil litros. Então, geralmente eles vêm separados entre 3, 4 tanques, assim, e o leite é recebido ali no laticínio no máximo a 7 graus. Há uma parte da instrução normativa 7.6 que a gente vai passar depois também, que ela fala que em excepcionalidades o leite pode ser recebido até 9 graus. Essas excepcionalidades terão que ser registradas pelo engenheiro de alimentos do estabelecimento em programas de autocontrole, entendeu? Então, assim, você tem que prever os problemas que você pode vir a ter. Você tem o teu leite ali, você fez a análise e deu 8 graus. Então, você tem que ir pesquisar o que aconteceu, você vai falar com o motorista, você vai atrás de saber qual foi o problema. Aí ele vai falar lá, vai documentar que o problema que aconteceu foi quebra no caminhão e ele ficou 2 horas a mais parado. Então, você tem que estar previsto no teu PAC que você tem que se o caminhão quebrar, ficar parado na estrada, você vai receber o leite até 9 graus. Se você não tiver previsto em PAC, você vai ter que fazer o descarte total do leite e vai ter que documentar também, tem muita cobrança em cima disso, tanto em CIF, a questão de CISB também, e você não vai ter como passar. Depois que esse leite entrar, se bater a temperatura certinha ali, ele vai entrar para o laboratório, e no laboratório ele vai passar por diversas análises que vão garantir que esse leite não foi fraudado. Você vai ter uma análise crioscópia, onde você vai ter certeza se o leite tem ou não presença de água que foi colocada ali por alguma sacanagem, por algum descuido do produtor. Você vai fazer análise de álcool, você vai fazer análise de soda cáustica, amido, cloreto, antibiótico, obviamente. E aí você vai ter um controle total da matéria-prima que está entrando. Então, porque, assim, mesmo que esse leite vai passar por pasteurização a 73, 74 graus, não tem como você aceitar, por exemplo, que entre antibiótico dentro da empresa. Até porque se você for preparar uma massa de queijo com antibiótico, aquele pH de 5.0, 5.1 lá, que o Ronaldo comentou, ele não vai ser atingido, a massa não vai dar ponta, ela não vai filar, e assim, você vai perder qualidade, você vai estar enganando o consumidor. Então, a análise tem que ser feita de maneira minuciosa, ela vai demorar, cada análise, cada caminhão de leite, ele vai demorar pelo menos 25 minutos para fazer uma análise completa, para você conseguir ter uma noção de coisas simples como acidez, quiroscopia, até a questão de presença de álcool, soda, ou coisas que o produtor está ciente de que vai mudar o produto, a matéria-prima. Então, a gente faz esse controle de qualidade para garantir que o leite já vai entrar no pasteurizador com um mínimo aceitável para ser transformado em um queijo. Que a gente tinha, até um tempo atrás, mais antigamente, a gente tinha aquela ideia de que não, qualquer acidez deu 20, 22, Dornick ali, e você vai passar, vai fazer mussarela, beleza. Hoje a gente não pode mais pensar assim. Com as leis que a gente tem hoje, a gente não pode ver o mussarela como um queijo barato e faz com qualquer leite. Por mais que o queijo vai ficar pronto, não é. A gente tem que pensar nas questões empáticas também e tem que ver que tem gente que vai ter o dinheiro para comprar só esse mussarela, entendeu? Não vai ter um acesso ao provolone, ao gorgonzola ou algum outro tipo de queijo. Então você tem que pensar que o
o consumidor que consome o mussarela, ele merece o mesmo respeito que o teu consumidor que vai consumir o teu parmesão, o teu Gouda ou qualquer outro queijo. Então, não tem mais hoje como entrar hoje no laticínio leite acima da questão da acidez, que antigamente entrava, hoje não tem mais como acontecer isso. Depois que o leite entrar, a gente vai fazer as análises de fosfatase, peroxidase, para testar a pasteurização. Todo dia também a gente faz teste para ver se o leite que, por um acaso, passou pelo pasteurizador a uma temperatura menor que 72 graus, se ele vai voltar para o tanque de retorno para ser repasteurizado. Então, todo dia você tem que fazer esse teste, todo dia você tem que testar a peroxidase e fosfatase para você ver se a peroxidase vai estar inibida, para você garantir que esse teu leite foi pasteurizado. Depois que você garante a pasteurização do leite, é todo aquele processo que o Ronaldo falou. Claro que a gente faz o controle físico-químico, a gente analisa a umidade dos queijos, a gente analisa gordura, a gente faz as análises microbiológicas dentro da empresa também. Tem questões de Escherichia coli, Listeria, e essas coisas um pouco mais complexas. A gente sempre mantém para ter o controle dos lotes, entendeu? Então, a gente tem a portaria, se eu não me engano, no 146, que ela fala também sobre a questão dos padrões de ricota. A gente faz questão de análise de bolor e levedura em ricota, e a gente faz todo esse processo todos os dias, para garantir que o produto vai chegar com qualidade. Então, é importante que o engenheiro mantenha tudo isso em dia, porque assim, quando dá algum problema e algum queijo volta ou acontece alguma coisa assim, tudo é revisto. A gente faz o recall e tudo que aconteceu com o leite, desde do caminhão até a viagem do queijo pronto, tudo vai ser revisto. Então, a gente entra em contato com o fornecedor de embalagem para eles mandar para a gente a questão de teste de embalagem. A gente vai entrar em contato com os produtores, se for preciso. A gente vai fazer todo esse caminho inverso e vai ver os resultados das análises no dia, vai ver a quantidade de cloro que tinha na água no dia, qual era o pH da água no dia, entende? Então, toda essa questão, assim, ela vai entrar no controle da qualidade. E o controle de qualidade em um laticínio, ele tem que estar em todos os lugares da fábrica. Óbvio que não ao mesmo tempo, mas ele vai ter que assistir toda a produção. Ele vai estar junto com o queijeiro, por mais que o queijeiro tenha 40 anos de experiência, sabe o que está fazendo, você vai estar junto com o queijeiro, você vai estar analisando, você vai ver o pH da massa, você vai caminhar por ali, você vai analisar se tem ou não água residual no chão da fábrica. Aí você vai para a questão da câmara da salmoura, confere todos os dias, 4 vezes ao dia, a temperatura de todas essas câmaras, você faz a análise da salmoura, marca lote, para você ter todo esse controle na hora que precisar fazer um recall. E assim, é muito importante também você acompanhar os teus funcionários, seja, nem que você fique, assim, 20 minutos numa manhã ali na salmoura, conversando, chega pedindo como a pessoa tá, como é que foi o dia dela, se tem novidade, e aí se você precisar falar alguma coisa, você fala e vai ajudando, né? Não você tem que mostrar para a pessoa como é que ela tem que fazer para que se mantenha contínuo, o mesmo na câmara de secagem, o mesmo na câmara de expedição, o mesmo Isso é bem importante, né, Patrick? Vou ressaltar, assim, que como engenheiro de alimentos, às vezes na indústria mesmo, a gente está sendo uma referência técnica, né? Está sendo uma referência técnica para muita gente ali dentro. E às vezes tu não sabe como está a pessoa. Na verdade, ter um gestor de pessoas também, eles te procuram como uma liderança para ti também. A gente tem muita experiência, tipo, de conversar com pessoa, aconteceu alguma coisa com a tua mãe, alguma coisa assim nesse sentido, não tá legal, tá cansado. A gente sabe, todo mundo sabe que não é todo dia que a gente tá igual, e às vezes vai disso de entender também, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um jeito de lidar,
e é diferente. Trabalhar com pessoas, eu particularmente gosto bastante, mas tem momentos difíceis também de cada pessoa para lidar, né? Eu ia comentar um pouco sobre isso, que é justamente como você falou. Às vezes a gente chega na indústria, a gente tem uma noção de como faz o queijo, de como faz a manteiga, ou em outras áreas a gente sabe fazer uma linguiça colonial, a gente sabe fazer salame, mas assim, se eu pudesse dar uma dica para quem ainda está na faculdade, é que preste muita atenção em matérias não específicas, em matérias como sociologia, matérias como administração, economia, para que dentro da indústria a gente, tipo assim, não seja um total perdido nas áreas que rodam a produção, entende? Por exemplo, eu estou vendendo meu queijo, estou fazendo queijo ali, o queijo não está vendendo. Eu tenho que ter um mínimo de noção de questões econômicas, administração, sabe? Eu tenho que saber lidar com pessoas, eu vou precisar conversar. E essas questões aí, a gente às vezes passa um pouco despercebido na hora das aulas, mas é tão importante quanto saber fazer o queijo. Hoje você saber o porquê das coisas está acontecendo é muito importante. Muito importante questão administrativa, questão econômica, para você ter algum suporte, alguma saída, ir para um outro ramo, não digo sair do ramo assim 100%, mas está indo para um queijo filado, vai para um prensado, vai para um maturado, sabe, vai fazer um queijo coalho, acompanhar o mercado, acompanhar questão de venda, acompanhar todo esse processo aí, né? Porque como você falou, a gente lidar com pessoas, às vezes 10, 20, 30 funcionários, vai ter um que não vai querer fazer o que você tá a fim que ele faça. E aí você vai ter que se apresentar para ele como uma liderança. Você vai ter que mostrar para ele ali dentro que você tá junto com ele, que você sabe o que está falando, principalmente, e que você tá ali para ajudar, entendeu? Para somar, não para ser mais um que vai estar com uma prancheta lá dentro anotando e vai sentar no ar-condicionado depois, né? Senão você perde totalmente dentro da indústria. Tem uma pergunta aí, Ronaldo, se você quiser responder. Como está o mercado de trabalho para o engenheiro de alimentos? Então, não sou a melhor pessoa para responder isso, mas eu posso dar o meu ponto de vista, né? Assim, hoje a gente está vivendo uma crise, né? Com certeza, pessoa sendo demitida, mas assim, tem mercado de trabalho? Tem, é amplo o mercado de trabalho. Não foi citado também, até tratamento de resíduos efluentes a gente pode atuar. Tem lugar para bastante gente na indústria. O que está sendo questionado por a maioria dos engenheiros é a questão de reconhecimento. Esse reconhecimento que demora para vir. Mas, assim, mercado de trabalho tem, é amplo. E não sei o que o Patrick acha também, mas é uma área bem interessante. Eu acho que é uma área que está sempre em alta. Não vai ter problema com essa falta de emprego, eu acho. Né? Mas eu acho que mais ou menos é isso. Essa questão de mercado para o engenheiro, talvez ela queira pedir mais do geral, assim. Assim, é complicado quando ocorrem demissões, como está ocorrendo em indústrias próximas, mas a gente tem que tentar se manter firme onde a gente está. E assim, essa questão de mercado, há pouco tempo atrás eu tentei buscar uma outra situação, tentei buscar um outro negócio e não está tão simples assim. Tá, a emprego, como o Ronaldo falou, tem, mas às vezes o reconhecimento demora um pouco mais do que a gente espera, ou um pouco mais do que a gente merece, ou vai contra os valores que a gente tem para nós, então a gente tem que seguir um caminho diferente. E dentro do laticínio, hoje, eu consigo, eu não vou citar o nome do laticínio, mas eu consigo ter uma liberdade para trabalhar, para dar minha opinião, minha ideia. E assim, essa questão de aprendizado e tudo mais, se eu for como engenheiro de alimentos, entre a faculdade e hoje, com 27 anos, se eu for citar o momento que eu mais aprendi como engenheiro, acho que seriam esses últimos 3 meses, que esses últimos 3 meses a gente teve que... Eu tentei me aventurar, não deu tão certo quanto eu imaginei que ia dar, e aí eu me vi numa situação um pouco complicada, eu tive que crescer como profissional, tive que
buscar um caminho diferente, buscar novas ideias, de que não é bem assim, sabe? Não é como eu imaginava que era. Serve para a gente ter uma certa experiência, para pensar um pouco mais nessa questão. E, por exemplo, assim, a gente no laticínio, a gente não deixou de ter novos estagiários. A gente tem sempre projetos com a professora Luísa, sempre que ela pede alguma ajuda, eu tento ajudar ao máximo. Então, assim, tem projetos rodando lá no laticínio, projeto TCC. Teve ano passado uma aluna da agronomia que fez projeto de controle de matéria-prima, creme de leite. A gente teve no último 1 ano e meio, 4 estagiários. A gente não está pensando em deixar de ter. A gente 2 TCCs foram feitos de engenheiros de alimentos dentro do laticínio. Então, assim, é uma coisa que o mercado ele pode ir afunilando um pouco, mas a gente, dentro dos laticínios, a gente está tentando manter ele amplo, manter vaga, manter estagiários, dar oportunidade. E isso é uma coisa que eu prometi para mim mesmo quando saí do Instituto Federal, uma coisa que o Pisaia comentou na segunda-feira, que a gente sai do Instituto e a gente pensa que a gente gostaria de saber um pouco mais do que sabe. E é totalmente verdade, cara. Eu tava pensando nisso aí que ele falou na palestra dele, na ótima palestra dele. Eu estava pensando sobre isso e é realmente verdade, porque às vezes a gente passa despercebido uma aula, às vezes a gente não, lá com 18, 19 anos, não sabe exatamente a falta que vai fazer essa aula no futuro, então a gente vai deixando, né? E o meu crescimento profissional, eu posso dizer que basicamente entre, tipo assim, se eu for, do que eu sou 100% hoje, 50 veio nos últimos 3 meses. Então, assim, a questão de me arrepender, por exemplo, de algumas coisas que eu devia ter feito, é essa questão, assim, de quem pode fazer e ir atrás. Questão de fazer um estágio dentro de algum laboratório, fazer projeto, ir atrás de professor, que a gente sabe que tem professor, a maioria dos professores muito interessados, sempre tem projeto novo. A gente sempre viu lá no Instituto, professor apresentando projeto para aluno indo atrás do professor, sabe? A gente vê coisa que é muito comum em instituição federal, é aluno indo no sábado, indo no feriado, indo no domingo, porque isso eu acho que eu deveria ter feito um pouco mais. E eu só consegui notar isso quando entrei no mercado de trabalho. Então, entrando no mercado de trabalho, vem aquele arrependimento de não ter feito tudo que deveria fazer, tudo que poderia fazer. Eu falei, na época, com o professor o Eduardo Rubem e mais alguns professores, e me comprometi a sempre que puder ajudar no Instituto, eu farei isso, até porque é uma maneira de não me sentir tão longe, não sentir tanta falta assim. Na verdade, né, Patrick, até falando, a gente até tem o conhecimento, né? A gente entra, chega na fábrica e fala, bah, a gente não tem a experiência, né? Vê, ó, bah, tal coisa que eu vi lá em aula, a gente tem até o conhecimento e às vezes não sabe como fazer na prática. E só no mercado de trabalho mesmo a gente vai ter essa prática mesmo, que é botar a mão na massa, se doar um pouquinho mais às vezes, ir atrás de aprender, tipo, bah, tal coisa eu vi, acho que eu posso ver em tal lugar de novo que eu vou saber melhor. Ir atrás e saber fazer mesmo, acho que só na mão de obra mesmo a gente vai ver. É aquela questão assim de colocar em prática o que aprendeu é tão importante ou mais do que o que você realmente aprende, né? E dentro do mercado de trabalho, não adianta você chegar lá com todo o conteúdo na cabeça se você não conseguir colocar em prática, se você não conseguir lidar com a situação. Se você estiver comandando uma equipe, você pode, se você sabe como comandar, você sabe o que tem que fazer, você tem que ser um bom comandante, você tem que ser um bom líder, você tem que estar ali para que aconteça, sabe? Você tem que fazer acontecer dentro da indústria, senão daqui, quando vai aparecer uma outra pessoa ali, vai fazer o que você não faz e você vai acabar ficando para trás. Tem pergunta do André Nicolau. Boa noite. Por que acontecem as fraudes no leite e quais são as principais? Então, acho que a principal fraude no leite mesmo vai ser a água, né, a crioscopia, essa crioscopia adulterada. E essa crioscopia, essa água no leite, às vezes podem gerar outras fraudes, como, por exemplo,
tem dois tipos das fraudes mesmo, que são os reconstituintes de densidade e os reguladores de acidez. Esses reconstituintes de densidade, quando é adicionado água no leite, malandragem, ou às vezes sem querer mesmo, e ele não quer perder esse leite, ele pode colocar álcool, amido, cloreto. O amido e o cloreto, a gente sabe que eles vão ser ligantes e vão aumentar essa densidade que vai estar baixa por causa da água, e o álcool, por ter a densidade um pouco maior, vai jogar essa densidade, essa crioscopia para cima, e não vai acusar a crioscopia baixa, no caso. Então, com essas fraudes, a gente vai conseguir ver. E o regulador de acidez é feito o teste de formol. Esse regulador de acidez, normalmente, eles é utilizado ureia, né? Então, como essa é a ureia de campo, que é utilizada para milho, para pasto, ela vai ter que conter formol na sua composição. Então, ela pode, no teste de formol, visto essa ureia. Acho que é isso, né, Patrick? Mais alguma fraude? Cara, eu acho que seria basicamente isso, a questão do... Antibiótico, né? Eu ia comentar exatamente isso, a questão de fraude. A fraude por água, ela ocorre muito, ela vai ocorrer muitas vezes de maneira proposital. Você vai trabalhar com 800 produtores, 900 produtores, é muito difícil que não tenha um que queira ganhar uns litros de leite ali em cima, algum dinheiro de litros de leite em cima de água. Então, assim, esse vai ser sempre o principal problema, e ele pode ocorrer de maneira proposital. A questão de antibiótico, às vezes, é uma questão um pouco mais complicada, porque, assim, é um corpo. A vaca é um animal, e nem toda vaca vai reagir da mesma maneira ao medicamento. Então, assim, você vai ter... a caixinha diz que carência ali é 6 dias, em 7 dias eu mando leite. Não é bem assim. O que a gente aconselha no laticínio, o que a gente faz, a gente faz um teste grátis de antibiótico e dá a resposta para o produtor antes dele mandar o leite, para ele ter certeza que esse leite vai poder ser recebido no laticínio, entende? Porque, como eu falei lá, a questão do antibiótico é uma questão bem complicada, porque ela vai interferir na questão da qualidade do queijo, não vai sair um bom queijo, e ele pode ser prejudicial à saúde, né? E assim, quando vem água, a pessoa tem sempre a pessoa que pensa assim, mas a água, você vai fazer o queijo, a água vai sair no soro. Não é bem assim. Porque geralmente a pessoa que vai querer ganhar um dinheiro em cima disso aí, que vai colocar água no leite, ela não vai colocar a água filtrada, ela não vai filtrar 100 litros de água e botar no leite. Então, geralmente, essa água ela vem de fontes que a gente prefere nem citar. Tem mais uma pergunta do Rafael Gonçalves. Boa noite, caros colegas. Gostaria de saber quais são as medidas tomadas e destino de um leite condenado por resíduo de antibiótico, por exemplo. E aproveitando, parabéns. Obrigado, Rafael. Quando é condenado o leite, ele vai direto para o tratamento de resíduos efluentes, no caso, e é feito esse descarte, é documentado, é feito foto, assinado com o fiscal, o responsável do controle de qualidade, tudo tem que ser feito esse processo. Mais ou menos isso, né, Paty? Seria a questão a maioria das questões é isso aí. Há alguns estabelecimentos, em algumas situações das cidades, que vai permitir que você descarte esse leite no tanque de soro, se esse tanque de soro for para alimentação animal, entendeu? Se você disponibilizar para alimentação de suínos, por exemplo, esse leite com antibiótico, o soro, você vai poder colocar o leite ali e mandar tranquilamente junto com o caminhão de soro. Essa pergunta do Luiz é muito interessante, cara. É bem interessante mesmo. O que o contratante espera do engenheiro de alimentos na indústria? Cara, assim, a maioria dos laticínios, assim, quando você trabalha no laticínio de médio porte ou pequeno porte, são laticínios, assim, às vezes familiares, ou às vezes de 2 ou 3 sócios, assim, que batalharam muito para ter que colar, entendeu? Então, assim, você vai ter você tem que entrar no laticínio todos os dias
e o mínimo que você tem que se dedicar é 100%, entende? Eu costumo pensar que não tem como você se dedicar menos do que isso. O sucesso no laticínio, ele só vai ocorrer se você se dedicar 100%. Você não tem como se dedicar 90%, entendeu? Ou 95%. Você tem que se dedicar 100%. 100% do tempo que você tiver lá, você vai ter que se dedicar, porque esse cara aí, ele espera muito do engenheiro de alimentos. Ele tem, às vezes, o laticínio há 20 anos, 30 anos, é tudo que ele construiu na vida dele, sabe? Tudo que ele batalhou para construir, ele te coloca na linha de frente para você resolver os problemas dele. Então, você tem que dar 100% todos os dias que você estiver lá. E assim, quando eu digo 100% todos os dias, não tô querendo dizer assim, você vai trabalhar, chega em casa, trabalhar, não esquecer. Não, você vai chegar em casa, depois, a partir do momento que você está em casa, vai descansar, tranquilo. Claro, você tira o teu momento para estudar, tira o teu momento para ler, mas, assim, ó, o 100% ele tem que correr lá dentro do laticínio. Depois que você chegar em casa, depois que você leu teus livros, produziu, leu teu artigo, vai lá, nada vai, não faria sentido você fazer tudo isso dentro de um dia, e no final do dia tu não poder tomar uma taça de vinho, ver um episódio de Friends, ou ver um jogo, ou coisa assim. Uma coisa que você não pode fazer, e que eu demorei para entender, e fiz muito, é levar o resultado do jogo para dentro do laticínio, e isso vai prejudicar o serviço. Isso, claro que às vezes é um pouco difícil, um pouco complicado, mas você tem que saber separar a vida pessoal, tem que saber separar o que aconteceu do que vai acontecer lá, porque o dono do laticínio, ele espera que você seja 100% dedicado lá. E ele não paga pelo que você sabe, ele paga pelo que você faz com aquilo que você sabe dentro do laticínio. Então, se você pode ser o Einstein fora do laticínio, mas se lá dentro do laticínio você não se dedicar 100%, acho que você, de alguma maneira, vai estar traindo a confiança dele, se vai estar, sei lá, cara, mas acho que o ideal seria dentro do laticínio, dedicação 100%, e fora dele, daí, claro, cada um faz o que quer, fora do laticínio, se a pessoa quer chegar em casa, ouvir Beethoven, o Neguinho do Cacheta, aí é problema dele. Dentro do laticínio, o que eu aconselharia para quem vai começar é dedicação 100% a todo momento. E outra coisa que eu queria comentar, a questão dessa dedicação, é a questão do comprometimento também. Eu posso citar o Ronaldo como exemplo, não por demagogia, por ele estar aqui, mas várias situações onde precisou. Eu lembro de ter visto o Ronaldo chegar no laticínio 2 da manhã, 2h30. Ver não é a palavra certa, porque eu não ia. Mas eu lembro de saber que ele foi às 2 da manhã e resolveu o problema e se comprometeu com o laticínio enquanto esteve. E essa questão é muito importante para o engenheiro. A questão do compromisso, que seria o compromisso seria a ponte que liga a habilidade que você tem com os resultados que você vai obter. Vocês trabalham junto com veterinários ou a área é exclusiva para os engenheiros? Pergunta da Beatriz Luiz. Então, o nosso responsável técnico é um veterinário e no laboratório a gente já teve uma veterinária do IF também, formada no IFC, com a gente. Profissional. Excelente profissional. Excelente. Então, não é exclusiva nossa, essa parte do controle de qualidade o médico veterinário pode fazer também. O nosso fiscal também, médico veterinário, tem que ser, né? E o responsável técnico também. Nessa questão aí também, hoje a campo, das pessoas que a gente tem a campo, a gente tem uma agrônoma, um técnico agropecuário e uma agrônoma, e eles são excelentes também, duas pessoas assim de extrema capacidade, de extrema competência, é bem legal o que eles estão conseguindo fazer nessa nova instrução normativa, que foi uma coisa que assustou um pouco no começo, e eles estão tirando de letra, e a gente vai comentar um pouco depois a questão das hienes, e tanto o veterinário que vai a campo, quanto o técnico, quanto o agrônomo, eles dão conta do recado tranquilo. Na questão do laboratório, a gente teve também veterinário trabalhando muito bem, ajudava no controle na elaboração de PAC, nos autocontroles da empresa, assim, de maneira excelente. Então, assim, a interação entre engenharia de alimentos e veterinária, assim, ela deve ocorrer tranquilamente.
Claro que na questão da formulação, assim, talvez não encaixe tanto a questão de entender o porquê da salmoura em tal temperatura, porquê da secagem em tal temperatura, talvez não vai ser tão específico assim para o veterinário. Mas em vários locais da empresa, ele é muito, muito bem-vindo e muito importante ao mesmo tempo. Mais uma pergunta, boa noite. Por que às vezes a massa demora para atingir o pH ideal de filagem e o que poderia ser feito? Então, o édipo, né? Cada leite é um leite, né? Às vezes um leite tem um pouco mais de gordura, uma densidade um pouquinho diferente, às vezes uma quantidade de fermento ou de coágulo, mas uma certeza a gente tem que se não atingir o ponto de filagem antibiótico, isso com certeza, como o Patrick já falou, que é um problema que acontece às vezes. Mas é isso aí, cada leite é um leite, não tem uma fórmula precisa, né? De se trabalhar com leite. Não tem uma fórmula exata, no caso, né? Cada um é cada um. É porque, assim, é exatamente isso aí, a questão da demora, às vezes vai variar até com a temperatura ambiente, sabe? A temperatura ambiente vai interferir, um pouquinho de soro mais que ficou na massa vai interferir, tudo isso aí vai interferir, mas você tem que deixar a massa trabalhar naturalmente. Depois que você colocou o que tinha que colocar na massa, ela vai fazer o trabalho dela da maneira dela, entendeu? Ela vai acontecer, se não tiver algo ali que iniba o pH de chegar no pH ideal, a massa vai dar ponto, pode demorar um pouco mais. Já aconteceu o caso no laticínio de duas massas serem preparadas e a massa que foi preparada 3 horas antes e para filagem 2 horas depois. E nada, não tem problema nenhum. Questão de leite mesmo, a gente não tem todo leite 3,5 de gordura com 15 de acidez, varia de 3 a 5%, a acidez vai variar de 14 a 18%, a questão do alizarol, que é feito teste lá na propriedade, vai variar de 72 a 78 lá na propriedade, no laticínio, mesma situação, entendeu? Então, a massa a gente tem que ter um pouco de paciência quando ela não dá ponto e seguir em frente. Mais uma pergunta da Ingrid. Qual o maior desafio de controle de processo de laticínio? Exemplo, salga, fraudes, análises, entre outros. Para mim, o que eu senti maior dificuldade foi na questão das temperaturas das câmaras, que o fiscal sempre está batendo em cima. Essa câmara não pode passar de tal temperatura, porque assim, como foi falado, o nosso queijo ele sai da filadeira a 55 graus, né? E ele tem que sofrer um pré-resfriamento antes de entrar na salmoura. Então, ele vai estar na câmara de salga, mas não vai estar na salmoura, né? Quando ele entra a 55 graus, como a gente busca de 8 a 10 graus essa temperatura da salmoura, essa temperatura vai subir muito rápido. Então, a gente vai ter que tentar baixar essa temperatura antes da entrada do nosso queijo. E na câmara de secagem também a gente tem esse problema, que o nosso queijo, quando ele entra, como precisa da porta estar aberta para entrar o nosso queijo, vai entrar esse ar quente e vai aumentar a nossa temperatura. Esse foi o maior que eu senti o problema de processo mesmo. Eu acho que eu também concordaria contigo. A questão da temperatura das câmaras, elas são bem importantes porque para um queijo ficar mole aí é muito fácil, para deformar o queijo é muito fácil. Depois do pasteurizador, você tem que garantir, primeira coisa você tem que garantir que o leite vai passar no mínimo 72,1 graus ali que tem esse retorno, né? Exatamente. Porque pode acontecer de passar no pasteurizador e daí baixou de 72 numa abertura de válvula ou em alguma coisa que aconteceu. Você tem que garantir que esse leite não vai entrar na queijomate, que ele vai voltar, que ele vai ser pasteurizado novamente para conseguir manter o processo da maneira ideal. Aqui a gente tem como o Patrick estava falando do controle de qualidade, a gente tem um método que a gente usa para resolver. A maioria dos problemas é usado o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, como é comumente usado. É um diagrama de efeitos e causas, né? Aqui na cabeça a gente vai ter os efeitos e depois a gente tem 6 caudas e cada uma vai ter uma causa. Material, mão de obra, método. Por exemplo, o nosso efeito deu um problema, por exemplo, de um metal no queijo. Um exemplo, né?
A gente vai jogar ali na mão de obra, o que pode ser? Um pedaço de faca que quebrou e caiu, nas máquinas, algum parafuso, e a gente vai jogando esses efeitos e testando até a gente achar mais ou menos o que gerou, a gente não vai saber exato, o que gerou nosso problema, no caso, né? Seria mais ou menos isso aí. É uma coisa até que eu odeio fazer, que é essa questão de RNC, questão de responder essa espinha de peixe aí, ela não é uma coisa muito interessante, mas se o teu queijo saiu do laticínio e teve algum problema, você vai ter que descobrir qual foi o problema, e aí a gente chega nessa espinha de peixe, e a gente vai ter que ir atrás de tudo que aconteceu com aquele processo lá, a gente vai fazer o recall, e aqui a gente vai ver método, mão de obra, material e todos os tipos de problema que podem ter ocorrido para você passar para o consumidor final a certeza do que aconteceu até aquele momento ali. Uma pergunta da Tainara Letícia. Na questão da leitilina, é tomada alguma medida de detecção e utilização desse leite? Então, a leitilina vai se dar por um desequilíbrio na produção do leite mesmo, né? O que vai pegar o teste da Elisarol vai pegar essa leitilina. Então, como a gente faz, na legislação prevê uma Elisarol com 72% de álcool, mas normalmente é utilizado 76, 78%. Tendo leitilina, esse desequilíbrio, o teste da Elisarol já acusa e provavelmente vai ser descartado esse leite. Esse leite não vai chegar nem no caminhão, ele não vai ser descartado no laticínio, ele vai ser descartado lá no produtor e não tem como entrar, até porque outra coisa que o engenheiro de alimentos vai ter que fazer é ir lá no caminhão do freteiro lá e conferir se ele está levando Elisarol, se ele está fazendo os testes, e é muito importante, porque simplesmente esse leite não vai chegar no laticínio, e a gente tem que garantir que ele não chegue no laticínio. Para isso, a gente tem que garantir que os freteiros tenham as ferramentas para ele trabalhar a campo. Cara, eu acho que sobre a IN 76 aqui, a gente falou praticamente tudo, cara. Então, é a instrução normativa que regulamenta a questão de temperatura de recolhimento e recebimento de leite, teste de acidez, densidade, microscopia, antibiótico e análise microbiológica. Da temperatura de recolhimento, acho que não foi bem falado, mas o leite não pode estar acima de 4 graus na hora do recolhimento, né? Não pode acima de 4 graus. E outra coisa que a gente vai precisar confiar no motorista do caminhão que vai buscar o leite lá. Ele vai ter lá, ele vai levar o termômetro dele, vai ter no tanque lá do produtor vai ter o reloginho marcando quanto tá, e ele vai ter que marcar produtor qual era a temperatura, para que a gente tenha certeza que ele não pegou esse leite acima de 4 graus. Esses motoristas, eles são treinados pelo controle de qualidade, na maioria das vezes. Sim. Eles são treinados para temperatura e principalmente na questão da análise individual. Quando ele recolhe o leite, é pegado uma amostra de análise individual, e esse é o nosso primeiro ponto da rastreabilidade, vai ser esse. Quando se der futuramente esse problema no tanque, a gente tem a amostra individual para saber de que produtor veio essa amostra. E essa é uma questão obrigatória também. E além dos testes das chamadas normativas, que vão avaliar externamente o leite de cada produtor, para que a gente possa pagar o justo para cada produtor, que esse produtor vai receber incentivo por gordura dentro do padrão, por CCS dentro do padrão, por CPP dentro do padrão. Então, a gente tem que garantir que a gente vai ser honesto com esses produtores. Então, uma vez por mês, no mínimo, é feita essa análise normativa, e todas as outras vezes que o caminhão for buscar o leite lá, vai ter que vir uma amostra individual de cada produtor, para que seja analisado no laticínio pelo menos 2 vezes por mês cada produtor. Claro que vai ser assim, você analisou um produtor e ali você constatou que tinha água no leite dele, você vai manter e vai fazer quantas vezes for necessário nas próximas. Mas pelo menos 2 vezes por mês cada produtor se vai ter que ter. E essa questão aqui de pegar no produtor a 4 graus é muito interessante, porque ela prevê
que o leite vai ganhar temperatura dentro no caminho, entendeu? Então, você tem até 4 graus para pegar ali, até 7 para chegar no laticínio, e em casos extraordinários previstos em PAC, você recebe até 9 graus. Mas é muito simples de entender essa instrução normativa aqui. Aqui também fala sobre gordura, densidade, lactose, extrato seco desgordurado pelo analisador de leite, a análise de fraude, como a gente comentou, e dando resultado negativo, o leite será apto a ser transferido para o processo de produção. Mais ou menos isso aí. Então, aqui, essa questão aqui é muito importante, porque a gente notou que tem veterinários assistindo nossa live, pode ser que tenham técnicos, pode ser que tenham agrônomos, então é muito importante essa instrução normativa 77, porque ela vai envolver as boas práticas agropecuárias. Então, essas boas práticas agropecuárias é que vai garantir que esse leite chegue no laticínio de uma maneira interessante, entendeu? Você vai fazer ali, é questão de teste, como a gente falou antes, teste de Lisarol, controle de CPP, controle de tanque de expansão, controle da temperatura desse tanque, vai fazer a ferição do tanque. E nessas questões é muito importante que os técnicos do laticínio trabalhem de uma maneira perfeita, porque uma das coisas que dessa nova situação normativa que exige, não tem como fugir, é que seja criado um plano de melhoria dessa qualidade de leite. Não interessa como está a qualidade do leite, você tem que fazer com que o leite esteja melhor. É uma coisa bem Desde a questão de doenças como brucelose também, Sim. a CIN prevê que o laticínio deve ter um médico veterinário habilitado para dar um suporte de campo, caso precise fazer esse controle de brucelose e tal, essas doenças que podem atingir o nosso gado. É isso aí. Não, e a questão, assim, ó, basicamente, quem vai garantir que o leite vai chegar bom no laticínio são os técnicos a campo. Então, eles são muito importantes dentro de todo esse processo, porque, assim, toda a questão, assim, o que foi feito, que foi obrigado a fazer nos laticínios, é essa questão de conhecer o produtor. Então, você tem que saber como estão todos os produtores. Não por nome, não, ó, tal cara lá tá assim. Não, você vai pegar, tem 200 produtores, quantos desses 200 são nível A, B ou C em CCS? Aí você estabelece o que é nível A, B e C, você estabelece uma porcentagem que você vai melhorar dentro de um ano, qual vai ser o trabalho que você vai fazer para melhorar esse leite dentro de um ano, entende? Todo o processo, assim, de questões, assim, desde pesa os animais ou não, sabe, registra nascimento ou não, sabe, todas essas coisas simples que você vai ter que conhecer o produtor, saber como tá os produtores do teu laticínio, para você conseguir prever uma melhoria futura. Então, você tem ali, por exemplo, 200 produtores, 100 desses produtores estão em nível acima em CCS, jogando um número qualquer. Então, você prevê lá no teu programa no teu planejamento do programa de autocontrole lá, você vai prever que você vai melhorar 50% desses CCS. Então, você tem um ano para fazer isso, você tem um ano para colocar esses 100 desses 100, no mínimo 50 dentro do padrão, e você vai ter que desenvolver todo um processo e mostrar como você está fazendo isso. Então, é muito importante que todo mundo trabalhe junto. Não lembro quem fez a pergunta da questão de veterinários nessa área, não sei se o Ronaldo vai lembrar, mas aqui principalmente veterinário, técnico agropecuário, agrônomo, essa área aqui, o engenheiro de alimentos, ele praticamente não vai colocar a mão, e é uma das coisas que vai garantir que a matéria-prima chegue num nível aceitável dentro do laticínio. Então, como foi pedido antes lá, a resposta seria que o veterinário é fundamental nessa participação aí. Tem mais alguma coisa a falar sobre isso, Ronaldo? Não, é só essa questão acho que não foi falado dessa questão de análise microbiológica mesmo do CPP, CCS. Sim. Nosso padrão, né? 300 mil para CPP, que é a contagem padrão em placas, antigamente era chamado CBT, e 500 mil para CCS, que é o nosso controle de células somáticas.
que agora, pela IN 77, o produtor pode ser cortado, fazendo uma média, Exatamente. uma média dos últimos 3 meses. Essa IN prevê que se o produtor não se encaixar, ele pode ser cortado do nosso laticínio, fornecimento para qualquer tipo, a SIDASC, no caso, vai agir, né? Cortando Exato. esse produtor. Eu ia comentar contigo, não é nem pode sair, é certeza absoluta que esse produtor vai sair. O CIF tem acesso a esses números, o CIE tem, a SIDASC tem, então qualquer órgão que vai regulamentar teu laticínio, que vai fazer com que ele funcione, vai ter acesso a esses números. Esses são dados oficiais, então não tem que fazer. Se o produtor não se adequou, se ele não vai conseguir manter o padrão, fatalmente ele vai parar de entregar leite, ele não vai ter o que fazer. E a gente sente muito, mas não cabe a nós fazer com que isso realmente aconteça. E acho que a questão, assim, para finalizar, cara, acho que não sei se teria mais muita coisa para falar, não, mas a questão, assim, da participação do engenheiro, que foi pedido algumas vezes, o engenheiro, assim, dentro da indústria, ele tem que sempre fazer uma autoavaliação do trabalho dele, ele tem que ver se ele está sendo suficiente, se está dando conta do recado, se está fazendo acontecer, e ele tem que se cobrar, ele tem que estudar, ele tem que ir atrás de saber o que está acontecendo, se tem algum problema, ele vai ter que dizer como é que esse problema vai ser resolvido, e uma das principais coisas, assim, que você pode colocar numa autoavaliação é a questão da segurança alimentar. Então, se você pode pegar você faz um queijo no laticínio, se você consegue trazer esse queijo para casa, levar esse queijo para casa, para a família, para a pessoa que você gosta, ou para a avó, ou para quem for, você está fazendo um bom trabalho. Uma questão assim, se você trabalha lá de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, e você não tem garantia de que você não tem coragem de levar esse produto para casa, alguma coisa está errada. E se alguma coisa está errada, o engenheiro de alimentos vai ter que consertar. O engenheiro de alimentos vai ter que ir atrás, ele vai ter que saber onde está o problema, ele vai ter que resolver esse problema, e nem que demore 2, 3 meses, ele vai e tem que fazer acontecer, e ele vai ter que fazer esse produto ser um produto apto a ser levado para casa. Tem coisa que eu Honrar não... o juramento que a gente fez, né? Exatamente. Eu acho que mais é isso mesmo. Exatamente. Quando começou essa pandemia, eu comentei sobre isso, que, assim, a gente não tem como ficar em casa numa situação dessas, entende? Se não fecharem o nosso estabelecimento, a gente vai estar lá todos os dias, porque a gente não tem como fazer diferente disso, entendeu? E basicamente seria isso. Essa questão de fazer as coisas acontecer para que você consiga levar um queijo para casa, para as pessoas que você gosta, porque é bem complicado você trabalhar num lugar que você não tem confiança para levar o produto para casa. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu queria agradecer o convite do Laboratório de Inspeção. Deixa eu só comentar mais uma coisinha, Ronaldo. Hoje, você já almoçou algumas vezes na casa da minha nona, né? Sim. Você sabe como ela é uma pessoa extremamente legal. E hoje é aniversário dela, de 71 anos, e ela deve estar assistindo a live, se ela conseguiu assistir, tomara que sim. Eu queria mandar os parabéns para ela, dizer que eu amo muito ela. Eu também vou dar um abraço, então, para ela, como eu já fui lá várias vezes. Manda um abraço, um beijo, muitas felicidades. E, completando, então, eu vou agradecer o Laboratório de Inspeção pela oportunidade, agradecer ao Patrick que topou participar desse desafio comigo, e parabenizar pela essa ação. A gente sabe que a gente está vivendo um momento que não é muito bom, né? Parabenizar pela ação, vi várias das lives, muito bom nível, é um prazer estar participando delas também, e agradecer e tomara que desculpa se alguma pergunta não ficou bem resolvida, algo assim, e parabéns. Posso agradecer também? Tem tempo? Sim. Então, eu queria agradecer e dizer que não me surpreende nem um pouco vocês estarem fazendo isso, porque eu conheço as pessoas que trabalham nos laboratórios do Instituto,
tanto alunos quanto professores, não me surpreende nada, eu vejo muito conteúdo, muita coisa produtiva, vocês produzem muito, vocês não param, eu tinha certeza que não ia ter pandemia, que ia fazer vocês parar, os professores parar. Um agradecimento também à professora Luísa, que sempre que precisa chama, e sempre que eu chamo, ela atende prontamente. E só agradecer pelo convite também, por vocês estarem fazendo tudo isso, que vocês estão mandando bem pra caramba. E é uma coisa legal, assim, numa época que tá todo mundo em casa, todo mundo... Tem algum cachorro aí, não são os meus. Nessa época de pandemia é legal passar alguma coisa interessante para as pessoas que estão assistindo. E eu espero que tenha feito sentido fica meu Instagram aí para que possam entrar em contato se quiserem. E seria basicamente isso aí. Se precisarem um estágio, precisar de alguma coisa, eu costumo dizer que a resposta é sim, a menos que não dê. Mas geralmente é sim. A menos que seja. Eu queria falar outra coisa também, que eu sempre disse que o Paulo ainda vai ser presidente do Brasil. Só queria deixar. Mas já tá na hora, é verdade, Paulo. Verdade. Parabéns, Paulo. Parabéns. Tá mandando bem pra caramba nisso aí. Eu tava conversando com o Ronaldo ontem, vocês se mandaram muito bem nas escolhas dos assuntos da live, nas pessoas que vocês chamaram. Vocês fizeram uma seleção. Mesmo. Fizeram uma seleção e o Ronaldo comentou ontem que faltavam os 2 atacantes e vocês chamaram 2 bons atacantes. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. A colaboração de vocês foi muito boa. Vocês falaram muito, muito bem. A palestra foi incrível. Parabéns e muito obrigada. Acho que foi bem interativa do jeito que vocês queriam e buscavam. E eu achei isso bem legal pela participação de todos. E obrigada também pela participação de todo mundo que perguntou. Todo mundo está acompanhando até hoje. Hoje é o último dia de live, mas quem sabe futuramente a gente vai planejar algo bem grande também. E é isso, gente. Daqui a pouco, agora 8h30, já começa outra palestra sobre inspeção de pescados. Eu acho que vai ser uma novidade para todo mundo, pelo menos para mim, eu não conhecia. E é isso aí, gente. Até daqui a pouco e obrigada a todos. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu.